Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 14. Tema desta semana: Jó fala de si mesmo. Meta de hoje: leitura das páginas 170 a 173. Jó vindica a si mesmo. Voltando ao livro de Jó, no capítulo 31, ele continua ponderando sobre suas obras boas e mostra sua integridade moral. Os versículos 1 a 3 dizem: Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção pois teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e infortúnio para os que praticam a maldade? E o versículo 4 continua: Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó fugia de fazer coisa errada para não sofrer castigo. Os versículos 5 a 6 dizem: Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Jó era muito bom, não falava mentiras, não agia com falsidade, nem com engano. Se Deus o pesasse em balanças fiéis, conheceria a sua integridade. Os versículos 7 a 10 dizem: Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu, e outro coma, e seja arrancados renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta de meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. O que Jó queria dizer é que jamais praticara qualquer ato de fornicação. Isso seria um crime hediondo, delito à punição dos juízes, pois seria fogo que consome até destruição e desraigaria toda a minha renda. Versículos do 11 ao 12. Jó determinou para si mesmo não praticar o mal, pois conhecia o resultado. Nos versículos 13 a 15, Jó considera o seu procedimento no tocante aos direitos de seus servos. Se Deus o inquirisse sobre isso, nada encontraria que o desabonasse. Jó reconhecia que o Deus que o formou na madre era o mesmo que formou os seus servos, e diz aqui que os tratou bem. Contudo, Jó tinha também os seus defeitos, os quais ele mesmo descreveu no capítulo 30, quando se referiu às pessoas desprezíveis a que ele expulsou. Nos versículos 16 a 23, Jó faz as mesmas considerações quanto à sua assistência aos pobres, viúvas e órfãos. Ele lembra que não negou roupa ou coberta ao necessitado. Se tivesse cometido esses pecados, que sua omoplata caísse e fosse arrancado o seu braço da articulação, não teria como enfrentar a Deus. Nos versículos 24 a 25, vemos sua atitude no tocante às riquezas. Jó não confiou nas riquezas, nem se engrandeceu pelos bens que alcançou. Nos versículos 26 e 27, ele diz que não considerou o sol e a lua como ídolos. Seu coração não se deixou enganar em oculto e nem atirou beijos com a mão ao resplandecer do sol pela manhã e ao esplendor da lua em sua caminhada esplendente. Atirar beijos com a mão ao sol e à lua era hábito dos povos pagãos antigos, que adoravam os astros para depois adorar a Deus. Jó tinha clareza de que isso era pecado e disse no versículo 28 que também isso seria delito à punição dos juízes, pois assim ele negaria a Deus lá de cima. Os versículos 29 a 32 dizem: Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio e exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. O homem muitas vezes comete deslizes. Às vezes ficamos contentes quando uma pessoa que nos odeia caiu em desgraça. O Senhor precisa ter misericórdia de nós. Não devemos ter tal atitude. Possuímos a vida de Deus e Deus é amor. Ele manda o sol não somente para os bons, mas também para os maus. Devemos amá-los. Se já estão sendo punidos por Deus, não devemos rir da sua desgraça, mas guardar-nos na justiça e nas boas obras. Nos versículos 33 a 35, Jó deixa claro que não fizeram tais coisas porque temia a grande multidão e o desprezo das famílias o apavorava. Por isso calou-se e não saiu da porta. Ele desejava que alguém o ouvisse, pois sua defesa já estava pronta e assinada. Ele desejava que o Todo-Poderoso lhe respondesse e o seu adversário escrevesse sua acusação. Nos versículos 36 a 40, Jó diz que atiraria sua defesa sobre seu ombro como coroa, se a terra tivesse algo a reclamar dele, que ela lhe produzisse cardos no lugar do trigo e o joio no lugar da cevada. Aqui se acabaram as palavras de Jó e de seus 3 amigos. O ego de Jó desenvolvido ao máximo.
O capítulo 32, versículo 1 diz: Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Realmente não havia mais o que falar. Jó achava-se justo e certo em tudo, então seus amigos se calaram. Por vezes nós também nos deparamos com pessoas assim. Em tudo o que falamos, elas se dizem certas. Por isso, como vimos em Provérbios de Salomão, é melhor não falar muito com os escarnecedores, pois isso suscitará ódio contra nós. É melhor repreender os sábios. Jó capítulo 9, versículos do 7 ao 9. Nos capítulos 29, 30 e 31, o pronome eu referindo-se a Jó aparece mais de 150 vezes. O ego de Jó chegou ao clímax.